Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor de hoje, com convidados extra especiais. E você já deve ter ouvido falar aquele ditado, né, que muitos dizem por aí: por trás de um grande homem, sempre há uma grande mulher. A gente vai provar hoje que não é por trás. É ao lado. Ao lado. Ao lado de um grande homem, há uma grande mulher. Veja só de quem nós estamos falando hoje. 1977, o início de tudo. Um coreto, uma caixa de som portátil, um sonho. Você vai sair daqui transformado por causa da ação dele na sua vida. Amém? Hoje, a Universal do Reino de Deus conta com 8 milhões de fiéis no mundo inteiro, unidos pela mesma fé desse grande sonhador. Mas o que este homem não sabia é que para levar a palavra de Deus a tantas pessoas, ele seria fortemente combatido. 1989, negócio ilegal. As agressões e injúrias crescem com a compra da TV Record. A negociação foi taxada pela imprensa como ilegal. A aquisição, questionada por mais de 3 décadas, nunca teve comprovada qualquer irregularidade. 1992, charlatanismo. Acusado de curandeirismo e estelionato, o bispo passou 11 dias preso numa delegacia. O crescimento da Universal já vinha despertando a ira dos poderosos que montaram uma emboscada digna de filme para prender Edir. O que está acontecendo? Fica quietinho, senhor. Encosta. Sem provas que pudessem incriminá-lo, ele foi solto dias depois. 1995. Perseguição na mídia. Se inicia uma campanha de difamação encabeçada pela Rede Globo contra o dono da TV Record. Reportagens mostravam pastores da Universal levando sacos com pedidos dos fiéis, que no vídeo foram retratadas como sendo sacos de dinheiro, passando assim uma imagem de exploração da fé. 2011. Falsidade ideológica. O Ministério Público Federal apresenta uma série de denúncias contra o líder da Universal. Entre elas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. Processo, injúria e muita repercussão na mídia. Mais uma vez, nada foi provado. 2017. Tráfico internacional de crianças. Incansáveis. Os inimigos continuam os ataques. Uma TV portuguesa divulga reportagens acusando o bispo Edir Macedo de participar do tráfico internacional de crianças. Mais uma vez, as acusações se mostraram vazias e sem eco. 41 anos de ataques e mentiras que nunca fizeram este sonhador abrir mão de sua fé. E a pergunta que não quer calar: como um homem consegue suportar tudo isso sem nunca vacilar? Sem voltar atrás um segundo sequer na sua fé. É isso que nós vamos descobrir hoje aqui. Estamos todos em família, com o Bispo Macedo, Dona Esther, e o Júlio e a Viviane, nossos cunhados. Para as pessoas que não conhecem, né? Muita gente não sabe, mas esse aqui é o meu pai, aquela ali é a minha mãe, a minha irmã e o meu cunhado, Júlio. Eu estava vendo, Renato, essa matéria, e ele fala de 41 anos de perseguição. Só que você teve muitos mais anos de problemas, né? Antes até mesmo desses 41 anos, né? Com certeza. Desde quando nós passamos a pregar, a ensinar aquilo que Deus nos deu, desde o momento em que nós nos convertemos, nós enfrentamos toda sorte de problemas. Toda sorte de problemas. Por quê? É simples entender. Quando a gente abraça o bem, é igual novela. Você sabe que essas novelazinhas aí? Tem duas pessoas que se amam, querem se casar, querem ficar juntos, e tem o mundo inteiro contra os dois.
assim é com a gente. Quer dizer, e tanta luta do lado de fora, como é que foi o casamento, o papel do casamento na resistência a tudo isso? Ou seja, do lado de fora, guerra. E do lado de dentro não pode ser guerra, senão vocês teriam perdido a batalha do lado de fora, né? Bem, desde que eu me converti ou fui convertido, eu tinha a Bíblia em papel como manual de vida, de conduta, de fé. Então eu me amparava na Bíblia. Agora, isso do ponto de vista da fé. Do ponto de vista físico, humano, marido, pastor, eu tinha e tenho a Esther como esteio da minha vida. Tinha e tenho. Então, ela está aqui comigo. Então, ela estando comigo, eu estou bem. Qualquer lugar que eu estiver, se ela estiver comigo, eu estou bem. Se ela estiver fora, aí já falta alguma coisa. Então, assim, como a Bíblia é para o meu espírito, para a minha alma, a Esther é para o meu corpo, para o meu, como esteio da minha fé. E quando nós enfrentamos o noivado, que ninguém achava que ele era para mim, né? Muitas pessoas chegavam para mim e diziam: minha filha, você foi escolher esse rapaz. Quer dizer, todos olhavam para ele com rejeição desde rapazinho. E quando nós começamos a namorar, então eu sentia que ele precisava muito de mim, porque a rejeição era geral. Quer dizer, eu fui sempre rejeitado desde quando abracei a fé. Sempre rejeitado, perseguido, humilhado, desconsiderado, excluído. E essa é a razão do porquê o sucesso da Igreja Universal, porque nós olhamos para os excluídos, para as pessoas que vivenciam aquilo que eu mesmo passei na carne. Vocês estão casados há 47 anos, né? Mas com certeza, se vocês não tivessem esse casamento sólido, né? Se o casamento de vocês não fosse estruturado, todas essas coisas que aconteceram e acontecem até hoje teriam invadido também o casamento, que é o que acontece muitas vezes. Nós atendemos muitos casais que começam a ter problema no casamento por causa dos problemas financeiros, o desemprego, o filho, a sogra, né? Os problemas exteriores acabam entrando dentro de casa e dividindo o casal. Qual o segredo, né, dessa força porque o que parecia para mim, eu não sei, Vivi, você também, né? O que parecia pra gente, os filhos, né? É que quanto mais problema vocês tinham lá de fora, mais unidos vocês ficavam, mais pertinho, mais coladinhos vocês estavam. Exatamente isso que eu queria fazer, o papel de apoio, porque ele estava sofrendo de várias maneiras. Todo dia no jornal o rosto dele estava lá estampado. Então, eu sofria o que ele estava sofrendo. Então, eu fazia questão de estar todo momento ao lado dele. Mesmo que não falasse muito com ele, muitos conselhos, porque às vezes também eu nem entendia o problema, mas eu procurava ser aquela pessoa que ele se sentia amado, né? Seguro. Quer dizer, esse apoio era manifestado através de uma presença, sem julgar, sem cobrar, sem apontar, sem ficar dando por que não faz isso, por que não faz aquilo? Só a presença ali. O bispo fala sempre muito da presença da senhora, que Isso é muito importante. Isso é extremamente importante, porque, como eu falei, a Bíblia é o meu manual, né, de fé. E a Esther era aquela pessoa que estava ali me dando o apoio. Ela não falava nada, até porque eu nem levava para ela os problemas que eu estava vivenciando. Porque ela não... Muitos eu soube pelos jornais. Ela sabia pelos outros, pelos jornais, revistas e tal. Então eu não falava para que ela não viesse sofrer
o que eu estava sofrendo. Então, eu procurava poupá-la. Por quê? Eu procurava poupá-la com muita sabedoria, porque se ela estivesse forte, eu estaria forte, eu estaria amparado. Mas se eu falasse para ela os problemas, ela ficasse igual a mim, então os dois ficariam perdidos. Então eu preferia sofrer sozinho e ficar com ela, me amparando, né? Mas no fundo eu sabia o quanto ele estava sofrendo. Eu sabia quanta preocupação ele tinha, né, com o problema da Record. Então eu sabia que ele ia ficar assim inseguro se eu não apoiasse, se eu não estivesse ao lado dele, acompanhando em todos os lugares, até nas delegacias eu ia, estava sempre acompanhando. A senhora nunca duvidou dele, a senhora falou de como ele historicamente na vida foi rejeitado, desprezado, não acreditavam nele. A senhora nunca duvidou dele? Não, sempre nunca duvidei. Passou essa confiança? Sempre acreditei que ele era um homem de Deus, que ele era correto. Ele não era nada daquilo que falavam dele, porque eu conhecia, né? Eu estava de perto vendo tudo. E interessante que, some-se a isso, os 11 dias que nós passamos ali na delegacia, todo santo dia ela estava lá comigo, de manhã à noite. Então ela ficava lá comigo. E isso, eu tirava a prisão com o pé nas costas. Você sabe que eu também posso falar, né, como filha, até os 12 anos, e a Vivi lembra disso, nós não tínhamos muito a sua presença em casa, porque você estava muito trabalhando na igreja e tal. Mas a mamãe não deixava, ela não passava pra gente uma revolta, né, Vivi? Não passava pra gente, seu pai nunca tá em casa, seu pai nunca dá atenção, seu pai tinha que estar aqui, seu pai tinha que resolver isso, tinha que ir na escola. Ela poupava também você dos problemas em casa. E a gente também via, né? A gente via essa parceria. Então, eu, pelo menos, Vivi pode falar por ela, né? Eu não cresci com raiva que meu pai não estava presente, que ele não contava as historinhas antes de dormir, que ele não me levava no parque. Eu não ficava chateada, né? Eu só vim sentir que isso era legal aos 12 anos, quando nós começamos a ter isso fora do Brasil, que você estava mais presente, né, Vi? Ela criava. Aliás, eu era apaixonada por ele, mesmo que ele não tivesse, assim, muito em casa. Porque o pouco tempo que ele estava em casa, ele era carinhoso. E ela dava esse quadro dele, né? Essa figura de um bom pai, de um pai carinhoso, que estava lutando pelas pessoas. E isso fazia a gente apreciá-lo. Quer dizer, isso também é o papel de que muitas mulheres não sabem fazer, porque às vezes querendo que o homem faça parte da vida dos filhos, mas o homem às vezes está passando por problemas, situações difíceis, e ele está com o mundo nas costas, e ela ainda quer que ele faça. Não, você tem que estar aqui, você tem que, né, ser presente. Então, essa força, né? Porque isso é uma força, não deixa de ser uma força. Essa força de você aguentar tudo que ele passava, tá ali presente para ele, sem reclamar, sem ficar falando você tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Olha, né? Cristiane, essa história, essa conversa fiada de que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, isso é lorota. No nosso caso, no colo de uma grande mulher tem um pequeno homem. Olha, isso é para escrever. Pode twittar, pode postar isso daí. No colo de uma grande mulher há um pequeno homem. É verdade. Ela era minha mãe. Mas isso a gente já via no filme, a gente vê uma mulher diferente, e a gente vai mostrar essa cena que aconteceu antes de vocês se casarem. Olha só. Oi? Tô aqui faz quase uma hora, Esther. Desculpe, Edi, o trânsito tava horrível. Vou sair de casa mais cedo. Tô na hora do almoço, não tem o dia todo. Antes você dizia que me esperou a vida inteira, agora você não pode me esperar um minuto?
Poxa, Di. Devia ser um momento gostoso a gente conhecer nosso apartamento. Exatamente, pelo seu atraso, parece que não está muito interessada. Vamos subir de uma vez, né? Espera. Mais do que eu já esperei. Talvez a gente tenha se precipitado. Tá falando do apartamento? Eu acho que eu não posso me casar com você. Eu tô com muitas dúvidas. O que aconteceu, Esther? Por que isso agora? Desde que você me pediu em casamento, você tá diferente. Não, Esther, eu sou o mesmo. Não é não, você tá bravo, tá mandão o tempo todo. Controlando os meus horários, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu te amo, Edir. Mas isso me deixa muito preocupada. Esse seu jeito me assusta. Eu não sei se é da vontade de Deus. Esther, presta atenção. Olha nos meus olhos. Essa é a vontade de Deus, sim. Eu tenho certeza absoluta disso. Desculpa se eu te assustei, mas é que... Eu sei que você vem de uma família protetora, mas... Eu quero que você seja minha parceira em tudo. Eu já te disse que meu sonho é sair pelo mundo, ganhar almas para Deus. Eu sei que isso vai exigir... sacrifícios. Você vai ter que ser guerreira para me acompanhar. Pelo menos você foi sincero com ela, né? Olha, você vai ter que ser batalhadora, você vai ter que fazer sacrifício para estar ao meu lado. Né? Foi. E ela foi. Você sabe qual foi o batismo dela quando ela matou aquela barata para mim? Mas a gente tem essa cena, olha só. Essa cena também é demais, vamos ver. Mata, Esther! Mata! Eu imaginei que o meu marido tão valente tinha menos barata. A gente não pode mais ficar nesse lugar, Esther. O esgoto entope, o cheiro é horrível. Eu ainda sou obrigado a encarar esses demônios voadores. É. Realmente não tá sendo fácil viver aqui. Olha, eu fiquei decepcionada com essa cena. Poxa, ele é tão corajoso, tão ousado. E que pior que ficou a cena é que ele levantava a calça, assim como as mulheres fazem pra levantar a saia. Ele levantava a calça, mata! Era pra garantir que foi pijama, galera. Foi pijama. Pois é, como as mulheres que levantam a saia. Você levantou o pijama, mas até o super-homem tem a criptonita do Esther. Mas até hoje tem, né? Até hoje, se parecesse uma barata aqui, você ia subir nessa cadeira. Vamos mudar né? de assunto. Mas é bacana a gente ver que... porque as pessoas normalmente visualizam uma pessoa muito forte, que passou por muitas coisas, superou muitas coisas, que ela está sempre lá em cima, né? Mas... não é bem assim, né? Não, e não também é. tem outra coisa, porque ela não aparece quando a gente mostrou as matérias falando de tudo que falam, fizeram contra você, ela não aparece, às vezes até do seu lado, mas ninguém fala dela. E às vezes as pessoas pensam que ela, assim, é aquela pessoa quietinha, que é anulada, mas não, né? Porque Graças a Deus que ela é assim. Porque imagine... se eu tenho uma esposa que fica eu vou pro banheiro, quer dizer, não há homem que aguenta. Não há... Renato. Eu vejo até que a mulher... Fala a verdade. É difícil. É mais... Ô, Júlio, é verdade ou não é? É verdade, é pura verdade. Confronta. Um montão de notícias negativas. Você não acha que a mulher mais forte é a mulher que aguenta, que não fica Porque é muito mais... São forças diferentes, né? A gente vê aqui claramente que a força da Dona Esther é diferente da força do senhor. O senhor é o trovão, é a explosão. A Dona Esther
é que tá ali, que dá o apoio por trás. É o para-raio. Sem ela, como o senhor falou, sem ela o senhor fica sem uma perna, né? Então são forças diferentes. O problema é quando a mulher quer medir força com o marido. Aí é que é o problema, né? Fica na concorrência, na competição. Ele fala alto, ela quer falar mais alto e não entra em acordo. Aí realmente não há casamento que dê certo. E às vezes ela quer resolver tudo, né? Você vê que... Quer impor, né, a vontade dela, o pensamento dela. E esse é um grande fator capaz de desgraçar, destruir casamentos. Porque se a Esther fosse uma pessoa que quisesse competir comigo, não tinha condições, eu não ia suportar. Então, ela foi a pessoa certa, perfeita. Uma luva, né? Ela encaixou com uma luva. Deus colocou a Esther no meu caminho. Foi assim um presente de Deus. Porque senão eu não suportaria, eu não aguentaria. Além do amor, nós temos muito amor, claro. Não estaríamos juntos se não tivéssemos isso, mas também tem os fatores que somam, que ajudam, que aumentam esse amor. Por exemplo, um olhar compreensivo. É um olhar digamos assim, de apoio. Porque na prisão, o que ela poderia falar para mim? Ela ia falar, não, Edir, você, não, vamos aguentar. Nada disso, eu estava na prisão, eu estava preso, pô. A coisa pior que existe para o ser humano é a falta de liberdade. A liberdade é a coisa mais rica que o ser humano tem. Então eu estava tolhido da minha liberdade. E ela não falava nada, ela ficava ali comigo. Você tinha vontade de falar? Não, eu não encontrava palavras, porque a dor era tanta, a pena, pensasse, poxa, que injustiça que estou fazendo com ele. Então eu saía para ir no banheiro para chorar escondido. Ele não sabe, mas eu ia chorar escondido. E quando ele pegava no sono e olhava para ele dormindo no chão, ai, que tristeza, era uma dor enorme. Quer dizer, talvez numa falta de sabedoria, uma outra pessoa no lugar da senhora diria assim, eu te avisei. Que são 3 palavrinhas que o homem não aguenta. Eu te avisei, não era pra você ter confiado. Você não me ouviu. Você não me ouviu e tal. Mas o que poucos poucos sabem e quase ninguém quer ouvir é que dentro de um casamento, o homem, também a mulher, não quer um concorrente do lado. A gente quer um parceiro, alguém que apoia, e não alguém que está competindo ou alguém que está ali apontando os erros toda hora, criticando. Se você se casa para ter uma pessoa assim do lado, é melhor ficar sozinho, porque para que dormir com o inimigo do lado, né? Então, a senhora foi a parceira no momento necessário e não a crítica. Né? E eu sentia que a minha companhia fazia bem para ele. Então, eu queria fazer aqueles momentos bem especiais, nosso, né? Ajudando ele a superar aquilo. Nesse momento que ele estava lá na prisão, a Vivi também participou bastante desse momento, né, Vivi? Como é que foi? Porque a mamãe tinha que dar apoio pro papai. Como é que ela era em casa? Ela era calma, né? Diante desse quadro que aconteceu, né, de parar o nosso carro, eu gritei, né? Eu gritei quando levaram ele no carro, e eu gritei, mas muito alto. E ela calma. Ela calma, eu olhar assim, meu Deus, minha mãe não vai fazer nada. Como é que a senhora consegue? Eu fingia que estava forte. A gente tem essa cena, vamos mostrar essa cena. Como que a senhora consegue uma situação daquela? Eu fingia que estava forte, mas à noite a gente dormiu abraçadinho, chorando. Vamos ver. Você tá correndo, Di? Não, o que está acontecendo? É o que eles querem. Não faço a menor ideia. Desce o carro, anda! Sai do carro! Anda, sai do carro! O que está acontecendo?
Quietinho, quietinho, senhor. Encosta, encosta. Pai! Abaixa, abaixa, vai. Você segurava o tranco, né? Porque você tinha que ser forte para ele, você tinha que ser forte para a gente. E muitas outras cenas, né, que nem estão no filme, eu fingia que eu estava forte. Na igreja, né? A gente via isso na igreja, né? O testemunho da senhora na igreja, a senhora não demonstrava a fraqueza, desespero, medo na época. Eu sempre pensava assim, poxa, eu sou uma pessoa de Deus. Então, quem olhar para mim tem que ver que eu estou segura, que eu creio que Deus está por dentro de tudo, né? Então, eu caprichava nisso. Nós temos uma cena do filme que mostra você sendo rejeitado por outros pastores. E é uma cena muito bonita em que a gente vê que você sofreu ali uma humilhação na frente de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, uma honra, né? Vamos assistir. Escuta, Di, eu sinto muito, nós respeitamos a sua intenção, mas você não tem o chamado para fazer a obra de Deus. Nós achamos que você deve manter o seu trabalho na loteria para garantir o sustento da sua família. Para ser pastor é preciso muito mais que só boas intenções. É preciso ter talento. A minha congregação aqui no Rio está lotada e é exatamente por conta disso. Já você prega para 10, 20 pessoas, é isso? Tudo que você tem é um grupo de velhinhas e de mendigos. Nada mais. Agora vamos dar as mãos para orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus, Pai, que através do seu Filho. Pai. Meu pai. Obrigado, meu pai. Ali, eu também queria fazer uma pergunta para você, mãe, porque você viu isso acontecer, né? Ele sendo rejeitado, sendo humilhado. E também havia essa questão que eles falaram na cena. Você vai largar tudo e o sustento da sua família. Você tinha dúvida do que ele estava fazendo? Não, nunca perguntei isso para ele. O que será de nós? Como vamos viver se você largar tudo? Porque a gente não tinha ainda nenhuma segurança, não tinha começado nada, mas já havia aquele propósito no coração dele. Eu nunca falei isso. Você não deve fazer isso, você não deve largar o trabalho, nunca. Aliás, é interessante porque eu tinha 2 empregos, um no Estado, que era a loteria do Estado. Eu era chefe de tesouraria naquela época, tinha 16 anos de trabalho. Ninguém poderia me mandar embora porque era funcionário público. E tinha também um emprego no IBGE, que era muito melhor ainda. Então eu tinha os 2 empregos e, obviamente, tinha todas as condições sociais. Nós tínhamos hospitais, nós tínhamos médicos, nós tínhamos toda a estrutura, a infraestrutura para nos apoiar a família. E foi nesse momento
do melhor estágio profissional meu, que eu pedi demissão dos 2 empregos para pregar o evangelho. Tamanha foi a minha convicção, a certeza de que Deus era comigo. Aliás, eu cheguei a falar com ele, meu Deus, agora se o Senhor existe, eu vou arrebentar. Se o Senhor não existe, eu vou me arrebentar, porque foi 30 e poucos anos já, 32 anos, que já não era tão fácil arranjar emprego naquela altura. Já não é hoje, imagina naquela. Então, Deus mostrou quem Ele é. Então, aqueles que disseram, você não tem chamada, você não tem talento, como se o trabalho da obra de Deus dependesse de talento. Como se fosse assim. Depende do espírito, né, que a pessoa tem, que é o Espírito Santo. Então, talento eu não tenho, você tampouco tem, nem o Júlio. Nós não temos talentos. Nós temos o quê? O Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, vai aonde quer. E para fazer uma coisa dessa, né, para você fazer uma obra dessa, ser usado por Deus, você tem que ter fé. Uhum. E você tem que estar casado com uma pessoa que também tem essa fé, que foi o que a gente viu ali, né? Você poderia, olha, eles têm razão, né? Você tá, eu tô aqui grávida, a gente tem uma filha. Você poderia ter ido por esse caminho, mas você também creu. Uhum. Pois é. Mas deixa eu fazer um parêntese aí, porque quando a gente fala, você tem que ter fé. Então, o católico tem fé, o evangélico tem fé, o espírita tem fé, o budista tem fé, o muçulmano tem fé, o judeu tem fé. Todas as religiões, as pessoas que frequentam qualquer religião têm fé. Mas que tipo de fé que essas pessoas têm? Que não resolve os problemas dela. Porque a fé remove montanhas, mas e a fé que a pessoa está passando, ou diz que tem, não está removendo nem um cisco, que dirá a montanha. A nossa fé não está fundamentada, a fé inteligente, ela tem que estar focada naquilo que Deus prometeu. Aquilo que Ele prometeu, Ele tem que cumprir. Então, essa é a fé que nós nos referimos. Essa é a fé que eu apresentei para a Esté e que ela também apresentou para mim. Por isso que nós combinamos uma fé que pensa, que pesa, que avalia, que tira as conclusões. Então, quando nós tomamos a decisão de pedir demissão dos 2 excelentes empregos, nós estávamos movidos dessa fé. Olha, se isso aqui é verdade, se a Bíblia é verdadeira, então tem que acontecer isso aqui. Se isso aqui é conversa, é uma história, um livro de história, é conto de fada, então a gente vai se arrebentar. Mas seria muito difícil você com essa fé e ela não. Não tinha condição. Não teria condição. Ele passava que dependia de Deus. Não era que ele tinha talento, que ele era sábio. Porque essa parceria, ela pede uma parceria em tudo, né? É uma parceria de você ser compreensiva, de você amar, de objetivos e de fé também. Porque senão, como é que você iria tomar essa decisão e chegar em casa e tê-la emburrada? Eu me sentia encantado com a fé dele. Eu me sentia encorajada. Ele passava essa fé para mim, me fazia ter segurança e na total dependência de Deus. Passava a vida para você, não né? Não era do trabalho dele. A dependência de Deus. De espírito para espírito, né? De espírito da fé para o espírito da fé. Então havia aquela troca. Né? Eu passava a fé para ela e ela passava a fé no sentido de segurança para mim. Como é que foi a parceria de vocês? Deixa eu só fazer uma parte aqui, que eu acho que o Júlio e eu fomos enxertados na família e a gente pode testemunhar dessa fé, porque se há uma coisa que move, né, todas as pessoas da nossa família, é exatamente esta certeza que é contagiante, que não é só benefício nosso, né, privilégio nosso, mas todas as pessoas que acompanham a história do Bispo Macedo, a fé promovida pelo trabalho da Universal nesses 41 anos, também tem acesso a essa fé. E a força que a gente tira
para as lutas, para as dificuldades. Por exemplo, quando nós passamos a nossa luta no nosso casamento, foi essa fé que nos deu sustento. Foi essa fé que nos fez vencer as dificuldades. Porque quando a Cristiane falou assim, olha, se for para continuar assim é melhor separar, então eu não sabia o que eu ia fazer. Honestamente, eu não sabia, porque eram 12 anos da mesma ladainha, mesmo problema, e eu já não sabia o que fazer para resolver o problema. Mas quando ela falou, é melhor separar, então a revolta, essa fé revoltosa se despertou em mim, e eu falei para ela, não, nós vamos resolver esse problema, eu não sei como, mas nós vamos. Então, houve no momento da luta a necessidade da fé, e se não fosse essa fé que eu tinha aprendido, o que eu aprendi com os meus pais? Não estou culpando a eles, mas assim, eles não tinham esse conhecimento da fé. O que eu aprendi? Quando o problema veio, cada um pro seu lado. É isso que eu aprendi na minha família. Mas aqui eu aprendi o quê? A fé que luta, que crê no impossível. Nós vamos resolver, não sei como, mas se esse Deus existe, que foi o que eu falei na oração, a gente conta no livro Casamento Blindado, no dia que ela falou para mim, eu quero me separar, eu fui pro altar da igreja e falei, meu Deus, o senhor está escrito aqui na Bíblia que o senhor odeia o divórcio. Se o senhor odeia o divórcio, então é melhor o senhor começar a me ajudar, porque senão eu vou ser o próximo. Eu fui na palavra, como o senhor falou, não é uma fé religiosa, é uma fé inteligente. Se está escrito aqui que Deus odeia o divórcio, então eu posso ter certeza que eu vou contar com ele para prevenir o divórcio. E é interessante, Renato, isso é muito importante. Eu tive essa experiência com a Esther, porque em dado momento, no início do casamento, nós tivemos a discussão, essas discussões bobas que a gente tem. Em dado momento, ela falou para mim assim, já casados, ela falou assim para mim, olha, se continuar assim, eu não vou querer o divórcio. Aí eu me agigantei. Aí eu parti com todas as armas que eu tive. Eu coloquei o dedo em riste bem no nariz dela e falei, nunca mais fale essa palavra aqui dentro de casa. Nunca mais! Porque essa palavra não existe no nosso vocabulário. Ela me olhou, ela arregalou os olhos, ela tomou um susto, porque parecia que eu ia bater nela. Lembra dela? Hereditário. Eu não podia perder esse negócio. Você fez isso, eu fiz. Né? Olha só, é exatamente a gente fala da boca pra fora. Né? Eu não sei se foi da boca pra fora ou pra dentro. Eu só sei uma coisa. Que me deu uma ira, rapaz, mas me deu uma revolta. Ela ficou com medo. Porque contrapõe a fé inteligente, contrapõe o que está escrito. A gente vê hoje as pessoas crendo em Deus, professando uma fé que crê em Deus, mas divorciando como se fosse uma coisa normal. Mas o bacana, Renato, o bacana disso, dessa minha experiência e também a sua, o bacana é que quando eu me revoltei, quando ela falou essa palavra, a divórcio, quando eu me revoltei, eu encontrei da parte dela o calado. Ela ficou quieta. Porque se ela fala, se ela quer contrapor, não, mas não sei o quê. Você poderia falar o mesmo de mim, né? E tereré. Então, ia haver discussão. Ia haver uma discussão em que aquela semente chamada divórcio iria ser brotada. Mas nós fomos incisivos na nossa posição e ela entendeu que ali Deus estava falando. E também eu imagino que como aconteceu comigo, você ficou assim, legal, ele não quer casar, não quer chamar separar. A atenção dele, né? Porque às vezes a mulher faz isso, ela fala aquilo pra... Disso, não. Ela não queria separar. Ela queria que você pra testar, pra ver se mudasse ele pensa de um jeito. Então, foi malandra. Desculpa. A Vivi falou ela foi vez? Não, né? Graças a Deus não foi necessário. Só eu que peguei a herança. Então eu não sabia disso, não. Você não queria separar nunca. Tu só falar uma besteirinha. Eu não poderia perdê-la. De maneira nenhuma. Olha, foi uma chave, foi uma agulha no palheiro.
como achar outra, como começar tudo de novo com outra. Depois de não tem, gente. Não tem. É melhor consertar, né? A gente vê a fé de vocês, assim, muito forte na cena, no filme, quando a Vivi nasce. Eu queria mostrar essa cena. Ela, por favor. Ela vai voltar depois. Eu não vou suportar ver a nossa filha sofrer como eu sofri na minha infância, Esther. Eu sei, Edir. Essa é a nossa bebê. Da nossa família. Meu Deus. Agora eu entendi. E mais do que nunca sinto a dor daqueles que sofrem. É por eles que eu vou dar tudo de mim. Eu vou invadir até o inferno para resgatar cada alma perdida. A partir de agora, nada vai me impedir de cumprir a tua vontade. E a minha missão é tudo ou nada. Ninguém vai me segurar! Ninguém! Chega! Acabou. Eu já aguentei o suficiente. É agora. Eu me coloco 100% à sua disposição, meu Deus. Como eu nunca fiz antes. E se nenhuma igreja ou ninguém acredita em mim, então eu vou sozinho. Eu vou depender somente do Senhor para salvar as pessoas. Para contextualizar aí, para quem não assistiu o filme, aquilo ali marcou o nascimento da Viviane, né, que nasceu com uma má formação congênita, o lábio leporino, e aquilo poderia ter sido, né, uma razão para depressão, tristeza, etc. Mas dali a fé fez o senhor tirar força. A fé inteligente. A fé inteligente fez tirar força daquela situação, que é muito importante os casais que gostariam de ter essa força e aprender que a fé nos ensina a aproveitar os problemas que acontecem na vida, no casamento, qualquer área, para fazê-los razões para vocês se tornarem mais unidos e mais fortes, que foi o que aconteceu ali que marcou com o nascimento da Viviane. É isso aí. O problema da Viviane, quando a Viviane nasceu a Igreja Universal. A Igreja Universal começou ali. No coração, né? Já era. Você já estava fazendo a obra de Deus, você já estava ajudando as pessoas, né? Mas você não tinha ainda começado esse trabalho. Mas você estava ajudando as pessoas, você era um cristão, você estava querendo fazer o bem para as pessoas. E ali vem e nasce uma criança, né? A segunda filha, com um problema. Uma outra pessoa pensaria assim, poxa, como é que Deus pôde fazer isso? Aí é que entra, Cristiane, que as pessoas têm que saber a chamada fé emotiva. Porque a fé emotiva vem tentar consolar uma coisa que Deus está permitindo, não é o culpado, mas está permitindo para que a gente venha tirar proveito daquilo. Tirar proveito daquilo. Quando a fé é inteligente, você tira proveito das condições contrárias, das circunstâncias contrárias à fé.
Quando a pessoa vive com uma fé emotiva, ela se entrega às emoções, às palavras, ao choro, ao pranto, aos lamentos da alma. Ela se torna vítima daquilo. Exatamente. Aí fica pior. Então, a fé inteligente, você que nos assiste aí agora, a fé inteligente faz de você um vencedor, uma vencedora. Mas você tem que usar essa fé inteligente na palavra de Deus. Porque quando se pratica, obedece aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, então isso é usar a fé inteligente, que não tem nada de emoção, nada de sentimento. Porque se eu fosse olhar para a Viviane e buscar comiseração das pessoas, ou mesmo da Esther, ela estaria frita. Porque o rostinho da Vivi era pequenininho. E sabe lá que não ter a parte superior dos lábios? Você vê todo a céu da boca aberto. Como é que vai consertar isso? Quer dizer, se você começar a olhar, observar as circunstâncias diante dos fatos, olha, se olhar com a fé emotiva, você vai para o buraco. Essa fé, você está falando aí, fé inteligente, que você viveu, também houve essa semente dentro de mim. E é interessante que quando vem um problema para aqueles que exercem essa fé, ela aproveita esse problema. E faz a pessoa mais forte do que ela imagina ser. É engraçado, né? Porque eu nunca tive problema de aparência, de beleza, nunca tive complexo, de complexo, nunca tive esse problema, nunca me achei feia, nunca me preocupei com a minha aparência. Porque eu tinha esse amparo, essa fé, o espírito da fé. Porque todo mundo, quando os pais, eles têm essa estrutura da fé inteligente, então os filhos acabam tirando proveito também, e é interessante, acabam recebendo isso. Cristiane, é interessante, vale a pena dizer aqui o seguinte, é por isso que muitas pessoas, elas sofrem, gemem e às vezes se matam por conta da depressão, porque elas dizem, poxa, eu vou na igreja, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, e agora? Eu estou vivendo aqui, eu estou no fundo do poço, não tem ninguém que me ajude. Então, por quê? Porque ela está focada numa fé emotiva, numa fé sensacionalista, uma fé emoção, uma fé, digamos, espuma. E a fé que traz Deus até você, arranca de Deus. A resposta é aquela fé que você cobra dele o que está escrito na palavra dele. Essa é a fé que faz a diferença. Então, muitas pessoas creem em Deus, mas na hora do sufoco não aguentam e acabam com a própria vida. E nós aprendemos essa fé com o Espírito Santo. O Espírito de Deus é que nos dá essa fé inteligente. Ele que abre a nossa mente. Como eu falei anteriormente, eu não nasci com talento. Na escola eu não era o melhor aluno. Eu me esforçava para passar de ano. E como me esforçava? Então não era assim tão fácil. Prestei vários concursos, não passei em muitas escolas melhores por causa da falta de talento, de inteligência, de sabedoria, seja lá o que for. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, já era. Já era. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente se enfronha, se mete em coisas que a gente não conhece nada, mas acaba arrebentando. Ele compensa todas as nossas fraquezas, debilidades. Tudo. E como o senhor falou uma vez, muito propriamente, a força dele, juntando com um pinguinho só de força nossa. Poder dele. Porque ele não tem força, ele tem poder. E nós temos força. Então, o poder dele unindo com a nossa forcinha, aí já é. É o casamento perfeito. Por isso, Renato, vocês têm acompanhado a história, a nossa história, através do filme, do livro, etc.,
do sofrimento, da dor, da rejeição, da acusação falsa, difamação, do inferno. Esté e eu suportamos. Por quê? Porque em nós estamos colados um com o outro com a cola do Espírito Santo. Isso é muito forte, né, Esther? Arrebenta, né? Essa é a verdadeira blindagem. Isso aí! Ele nos dá condições. Nem canhão, nem arma nuclear. Não, e não é isso que nós sempre falamos para os nossos alunos, sobre as palestras presenciais. Porque você tem aqui no programa da Escola do Amor muitas lições, mas muita coisa você não consegue praticar. Você não consegue, por exemplo, ter essa fé. Você não consegue crer nesse casamento mais. Você tem medo de perder esse casamento, ou você já tem medo de se envolver com mais outra pessoa, sabe? Você tem dificuldade de praticar o que você aprende aqui, por mais que sejam lições importantes que outras pessoas praticaram e viram resultados, você não consegue. Por quê? Por causa da falta de fé. Não, a ausência do Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Que ela tem fé, mas ela não sabe usar, né? Não tem a direção do Espírito Santo. Vem buscar esse espírito da fé. Vem buscar isso que você está assistindo aqui, que te cativa. Você não sabe o quê, mas você acompanha essa conversa aqui e algo está te cativando, você está gostando, você quase consegue pegar, mas você não sabe o quê. É isso que nós estamos oferecendo para você. Sai da sua casa, vem aqui para o templo, sozinho, com a sua família, não importa. Quem sabe você vai ter esse encontro com esse espírito da fé que nós estamos falando tanto aqui a respeito. Olha, o espírito da fé. Porque você, presta atenção, a gente pode ficar aqui dia e noite falando sobre a fé. Mas se você não recebe o espírito da fé, se você não tem o espírito... As pessoas não recebem o tranca-rua, não recebem o Exu, não recebem o espírito do vovô, não recebe o caboclo, o guará, não recebe a entidade chamada Iemanjá. Por que você não tenta com o Espírito de Deus? Quando você tiver o Espírito de Deus, aí você vai entender perfeitamente a palavra dele, você vai obedecer, você vai sacrificar, você vai conquistar, você vai aonde você quiser ir, porque o Espírito de Deus vai usar você. Agora, você tem que sacrificar para você tê-lo, você tem que correr atrás, porque ele não vem assim como uma mágica para você, não, você tem que fazer a sua parte. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui está um exemplo, né? Eu e Renato, nós temos 27 anos de casado. Meu pai e minha mãe, 47 anos de casado. Vivi e Júlio, 26 anos de casado. E a gente pode dizer que a gente é feliz, né? E tem mais uma coisa. O que você não falou, não sei se vocês chegaram a falar, mas você, Cristiane, era uma menina que saiu sua mãe mal tirou as fraldas e você se casou. Mas você também era uma criança. Você também era um menino que não sabia de nada. Como é que você vai assumir um casamento que é como uma empresa e sem conhecer nada, absolutamente zero? Zero. Você não sabia nada. A Cristiane não sabia de nada. E eu ainda sabia menos porque eu sabia errado, que eu tinha aprendido... Mas o Espírito estava com vocês. Ensinou. Quer dizer, duas crianças, você com 17 anos, quer dizer, infantil, 17? 17 anos, uma menina que ainda tinha bonecas, ela tinha bonecas. Não precisava falar. Mas é verdade. Renato, você não tinha bola de gude, mas você já praticava a fé na Bíblia e tal. Então, o Júlio é a mesma coisa, uma criança. Duas crianças. A Viviane tinha quanto? 17 anos também. O que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, você é maluco. Você é louco. Como é que você vai entregar suas filhas para meninos, garotos inexperientes? O pior é que vocês também eram inexperientes. Como é que vai ser? Vai ser
o que Deus quer que seja feito. E olha, deu no Casamento Blindado e Escola do Amor. Aquelas crianças deram esse fruto aí. Pois é, as pessoas, vocês que estão assistindo aí, muito bem, vocês estão assistindo o programa. Ela não entrou em faculdade, universidade. Eles não entraram em nenhuma faculdade. A faculdade que eles aprenderam, sabe, foi onde? O Espírito Santo. O dia que você receber o Espírito de Deus, você vai saber como agir, como reagir diante das circunstâncias adversas. O Espírito de Deus é vida para você tê-la por toda a vida e a eternidade. Mas você tem que investir nisso, você tem que querer. Quando nós chamamos para você vir na igreja, é para que você possa ter um momento de entrega, de sinceridade com Deus. Ó Deus, eu estou aqui, eu não sei nada, eu estou destruído, eu preciso de ajuda. Só o Senhor... Quando a pessoa é sincera, então a resposta de Deus é imediata também. Essa é a realidade. Não é sorte, nós não somos sortudos, nós não somos talentosos, simplesmente fomos inteligentes para aceitar o convite, para aprender e receber o Espírito da fé. Então, fica aí a dica para você. Bom, alguma coisa a mais? Olha, tem muito mais. Eu tenho muito mais, eu ficaria aqui dia e noite, mas o tempo, né? Júlio, é limitado. Eu falei muito. Fica claro para todos nós que o sentimento de autocomiseração só debilita. E o Espírito Santo faz justamente o contrário. Foi assim com o bispo, foi assim com a dona Esther. A gente nunca vê esse espírito de autocomiseração diante dos problemas, das injustiças, das perseguições, das decepções. Eles deixaram um exemplo de fé, essa fé inteligente, bíblica, que é o que você tem que fazer nesse final de ano. Ao invés de ficar aí alimentando esse sentimento de autocomiseração devido aos problemas, decepções ou frustrações na família ou até mesmo na fé, coloca a fé na palavra, porque na palavra de Deus você não vai alimentar nenhuma autocomiseração, senão superação, né? Olha, eu queria dizer uma coisa, problema é uma oportunidade, porque aí é que entra a sua força. Todos vocês, todos nós, tivemos problemas. Nenhum de nós aqui ficou isento de problemas, mas esse problema, com esse Espírito de Deus, fez a gente alcançar o melhor. E você também. A mesma coisa. Traz o seu problema, traz pra gente. E você vai ver que esse Deus não vai te passar, não vai deixar você em branco, não é verdade? Eu tenho a dizer que o sofrimento faz você crescer, né? Faz você amadurecer, faz você compreender as pessoas mais e você fica sendo dirigida por Deus, porque a total dependência de superar tudo vem de Deus. Esther, mas olha, com tudo isso eu prefiro não sofrer. Sinceramente. Eu não queria sofrer não, mas eu sei que o único caminho de aprendizado com Deus é no deserto. Deserto é onde não tem água, não tem comida, não tem nada. Mas é ali que o Espírito Santo ensina. Então, quando a gente passa por desertos, sofrimentos, dores, angústias, depressão, quando a gente passa por esses problemas, a gente aprende como a gente vai vencer, como a gente vai ultrapassar. A gente aprende com o próprio Deus. A gente aprende aquilo que tem que ser feito, aquilo que ele fala, faça isso, vai arrebentar. Que é o que nós temos praticado. Essa indução, essa intuição da fé, que faz a gente se arremeter, se lançar com aquela convicção plena de que Ele é conosco, já era. Não tem palavras, não tem nada que possa ser mais forte do que isso.
Obrigado. Então, obrigada por vir Que ao isso? nosso programa. Quer mesmo? A gente queria ficar para sempre aqui. A gente, inclusive, nesse ano de 2019, nós vamos ter um Nada a Perder 2. Então, a gente vai ver mais cenas de superação e da fé inteligente, né, Renato? Então ficamos por aqui. 2019 está chegando. Vamos mostrar pessoas que conseguiram recomeçar a vida e conquistar a felicidade no relacionamento a partir da fé e da determinação. E ainda, os erros de gravação dos professores. Tchau, tchau. Tchau.